Há pesquisas que apontam que os americanos já usam 3 telas no momento da refeição. Comem mais do que o corpo suporta. Por quê? Porque a distração faz com que o hormônio que avisa ao estômago que ele está saciado não opere como deveria operar. Filhos obesos, filhos depressivos, filhos que se cortam, filhos que não são percebidos, mas eles têm o último iPad, o último telefone, o lançamento mais caro. Eles estão nas melhores escolas, eles vestem as roupas de marca. Eles só não se sentem realmente amados. Êxodo 25, a partir do versículo 23, nós encontramos a mesa sendo citada pela primeira vez. E a partir do verso 23 está escrito assim: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Deixa a sua Bíblia aberta e olha para cá, por gentileza. Como eu falei para você, queridos, aqui nós encontramos o nome mesa na Bíblia pela primeira vez. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas algumas pessoas pensam que a mesa foi uma criação humana, que o homem criou a mesa. Mas na verdade a mesa, ela é uma criação de Deus. Por isso nós podemos afirmar que Deus, Ele é o arquiteto da mesa. Ele é o idealizador da mesa. Deus, Ele pensou na mesa antes mesmo de qualquer pessoa pensar. E quando Deus, Ele pensa na mesa, e aqui Ele está dando instruções a Moisés. Moisés, queridos, ele tinha resgatado o povo de Deus. Deus, através dele, com mão forte, retira o povo de Israel. Retira o povo do Egito, rumo a uma terra prometida. Aquela terra que nós conhecemos, que manava leite e mel. E nessa trajetória, o povo estava andando no deserto. Eles tinham saído do Egito e eles estavam andando no deserto rumo à terra prometida. Nessa trajetória, Deus, Ele fala com Moisés, Ele fala com o pastor Moisés sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que uma tenda portátil, que era montada e desmontada, à medida que o povo acampava e à medida que o povo levantava, para continuar andando rumo à terra prometida. Esse tabernáculo, toda a medida dele, todos os detalhes dele, é também dado a Moisés. E nessa parte que nós acabamos de ler, Deus está falando para Moisés sobre os móveis que haveriam de estar dentro desse tabernáculo. Quando nós pensamos sobre o tabernáculo, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que esse tabernáculo, ele era dividido em 3 compartimentos: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. A mesa, ela deveria ficar no meio do tabernáculo. A mesa localizava-se no santo lugar. Ela nem estava do lado de fora, no átrio exterior, nem ela estava no santo dos santos. Ela estava no meio do tabernáculo, no santo lugar. E
na continuidade, Deus não apenas ele fala da mesa, mas ele começa a dar detalhes sobre os utensílios dessa mesa. Então leia comigo, por gentileza, o próximo verso, verso 29, quando a Bíblia vai dizer: também farás os seus pratos, eita glória, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas. A palavra galheta significa jarras. E as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puro a farás. Perceba comigo, se você prestou atenção nos versos anteriores que nós lemos, Deus ele disse as medidas da mesa, mas Deus ele também falou sobre o material da mesa. Queridos, a mesa deveria ser feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai perceber que a Arca da Aliança também era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. Então perceba, o mesmo material que compunha a Arca da Aliança, aquela que carregava a presença de Deus, do mesmo material dessa arca, a mesa deveria ser feita. Madeira de acácia revestida de ouro. E aí quando nós chegamos no verso 29, nós encontramos os utensílios que deveriam estar sobre essa mesa, em cima dessa mesa. E a Bíblia nos falou sobre pratos, a Bíblia nos falou sobre recipientes, a Bíblia nos falou sobre jarras, e a Bíblia nos falou sobre taças. Detalhe, de ouro puro a farás. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo. Quantos maridos tem aqui nessa noite? Não, dê aquele amém fervoroso. Quantos maridos tem aqui nessa noite? Querido, essa coisa de jarra, de taça, de prato chique, não é ideia de mulher, é ideia de Deus. Agora sabe o que não é ideia de Deus? O prato trincado, amarelado, o copo de requeijão. Isso não é ideia de Deus. Aquele garfo todo troncho assim. Excelência deveria compor a mesa. Uau! Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque o Deus excelente tem filhos excelentes. Não, eu acho que você precisa concordar com isso. O Deus excelente tem filhos excelentes. De ouro puro. Então quando a sua mulher quiser, sabe, comprar aquele jogo, aquele suplá, homem não sabe nem o que é suplá, né? Aqueles talheres, sabe, brilhantes. Pega junto com ela. Crer com ela. E libera recurso para ela. Por quê? Porque Deus, o arquiteto da mesa, quer que o excelente esteja sobre a mesa. Fecha parênteses. Quando nós paramos no verso 29, na verdade, não parou por aí. Porque o verso 30 vai dizer algo bem significativo. Porá sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Olha para cá, por gentileza. Outra tradução desse mesmo verso vai dizer: sobre a mesa mantenha sempre o pão da presença. Jesus, ele declarou em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus também declarou em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe, queridos, aquele pão sobre a mesa, ele representava o Cristo que haveria de morrer e ressuscitar, para que nele a nossa redenção fosse uma realidade.
Quando o sumo sacerdote entrava no átrio exterior, ele tinha que passar pela mesa, ele tinha que passar pelo pão, porque se ele não passasse pelo pão, ele não podia chegar no lugar da presença. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Uau! Agora vamos aplicar isso. Estamos falando sobre construir relacionamentos. Deus disse: o pão da presença estará sempre na mesa. Mas sabe o que fizeram com as nossas mesas? Transformaram elas em mesas americanas. Quantas famílias não sentam mais à mesa? Quantos casais já não comem juntos? Quantos filhos já não estão na mesa? Eles estão no sofá, eles estão no quarto, eles estão em qualquer lugar, menos na mesa. E quando eles sentam-se à mesa, cada um pega a sua dela. Existem famílias que nem oram mais antes das refeições. Sabe, a cada dia as casas se tornam mais apertadas, porque os habitantes delas não estão lá. Eles só chegam para tomar um banho e sair para trabalhar. Eu conheci famílias que não sentam mais para comer em horário nenhum, porque cada um tem o seu horário. Não existe mais relacionamento na mesa. Quantos de nós temos em nossa casa o que chamam de mesa americana? O que é uma mesa americana? Transformaram as nossas cozinhas em um bar. Uma bancada que você se relaciona apenas com o seu prato, olhando para o nada. Não existe mais olho no olho, não existe mais face na face. Ninguém percebe mais ninguém, ninguém nota mais ninguém. Os filhos não são percebidos, as esposas não são percebidas, os pais não são percebidos. Famílias dilaceradas que não têm mais a condição, pelo dia a dia, pela correria de uma vida agitada, em busca de recurso, dilacerando a si mesma. E quando nós chegamos aqui, nós pensamos e compreendemos que mesa não é a ideia de homem, mesa é a ideia de Deus. Agora, sabe o que é curioso dentro de tudo isso? Quem concorda comigo que cura é um assunto essencial do cristianismo? Na verdade, na mesma cruz que Jesus nos salvou, foi na mesma cruz que Ele nos curou. Quem concorda com isso? Mas vê que dado interessante. O nome cura aparece 64 vezes na Bíblia. Mas o nome mesa aparece 101 vezes. Uau! Se Deus em sua sagrada palavra permitiu que fosse registrado mais de 100 vezes um nome, eu acho que isso deveria chamar a nossa atenção. Porque mesa é lugar de relacionamento. E nós estamos falando sobre relacionamentos que são construídos para durar. E eu estou te dizendo que existe um princípio que tem sido quebrado dia a dia. Famílias que não têm mais tempo para nada, elas correm de um lado para o outro, filhos dentro dos quartos trancados. Antigamente se pensava que a gente perdia os filhos quando eles iam para a rua, quando eles iam para alguns lugares. Hoje tem se descoberto que muitos pais têm
percebê-los, para notá-los. E eu quero perguntar para você: que relacionamento pode ser duradouro se a minha família estiver quebrada? Que relacionamento pode durar se o principal relacionamento, aquele que deveria ser mais fortalecido, estiver fragilizado em sua essência, em sua base? Sabe o que a Bíblia nos diz em Provérbios 9:1? A sabedoria construiu e decorou sua casa, mas é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. Existem famílias que não colocam mais uma mesa. A gente não tem tempo para esse pantin. É um pantin. E eu lembro do que nós acabamos de ler, que Deus disse: eu quero pratos, eu quero recipientes, eu quero jarras e eu quero taças em cima da mesa, com o pão da presença, apontando para o Cristo. E detalhe, tudo de ouro puro. Quanto tempo faz que nós nos assentamos à mesa da nossa casa, com a nossa família, e olhamos nos olhos dos nossos filhos, e percebemos como eles estão, como foi o dia deles? Maridos percebendo esposas, esposas percebendo maridos, uma família que se nota, porque não está distraída, mas está entendendo que precisa construir dia a dia um relacionamento duradouro. Agora, sabe, queridos, quando nós pensamos sobre isso, eu queria começar a aplicar isso no quesito filhos. A gente poderia abranger esse tema em muitas vertentes, mas eu queria trazer isso, eu tenho no meu coração para trazer isso no quesito de filhos, esse relacionamento de pais com filhos, esse relacionamento duradouro e construído de pais com filhos. E quantos já viram alguém amamentar? Ou já tiveram a experiência de amamentar? Você já percebeu que os olhos da mãe se mantêm sobre os olhos da criança? Porque não é apenas a comida. É sentimento transmitido de afeto, de segurança, de afirmação, de valor. Não é apenas o encher a barriga. Vai muito mais além do que isso. Encher a barriga é um dos pontos, mas a comunhão, a conexão, a ligação, a afinidade. Uau! Em que momento? No momento da comunhão, no momento da comida. Ainda em se tratando de filhos, deixa eu te dar outro exemplo. Você tem um bebê, agora está na fase de desmame, acontece a entrada da fase de introdução alimentar. E lá está a criança, acostumada com o leite materno. Mas agora, existe uma comidinha pastosa que foi preparada para ela. Um feijãozinho passado no liquidificador com molhinho de carne. Uma verdurinha amassada. E a cor é diferente, o cheiro é diferente, a textura é diferente, o gosto é diferente, tudo é diferente daquele leite que ela está acostumada a tomar. E aí lá vem você com um aviãozinho. E a criança abre a boca. Quando a criança abre a boca, ela nunca sentiu aquele gosto antes. E aí normalmente o que é que eles fazem?
cospe aquela comida. O que é que a mãe faz? Tira o prato e puxa a mamadeira. Com a mesma colherzinha que levou o avião, ela faz assim na boca. Limpa e tome. O que é isso? Princípio de autoridade. Você não faz o que quer, você faz o que eu quero. Quem manda em você sou eu. Ensinamentos transmitidos no momento que talvez olhemos e pensamos: isso é tão irrelevante. Não. Princípio de autoridade transmitido aonde? Na mesa, no momento da refeição. Agora daqui a pouco seu filho começa a andar, ele começa a correr, e isso vai se perdendo gradativamente. E aí ele chega perto de você: mamãe, eu quero comida. Aí você pega uma fruta, dá a criança e diz: saia daqui, mamãe está ocupada. Aí lá vai a criança com a maçã na mão, correndo e comendo no meio da casa. Sabe o que você está ensinando para ela? Falta de disciplina. Para comer é necessário sentar, prestar atenção no que está pondo na boca. E quantos pais introduziram telas no momento da refeição? Os seus filhos estão começando a se alimentar, e para dar um tiquinho de descanso, a gente coloca uma tela diante deles. Agora escuta o que eu vou te dizer. Deus falou isso comigo há muito tempo atrás. E Ele disse: se você entrega o celular para o seu filho no momento da refeição, você estará ensinando a ele que mesa é lugar de distração e não de comunhão. Quando foi que as mesas se tornaram um lugar de distração? É de comunhão. É de relacionamentos. Sabe, você pode conhecer um irmão aqui e dar a paz do Senhor para ele 100 vezes, cada um em um culto. Você conhece ele numa medida. Agora diga assim para ele: vamos comer um lanche aqui? Você vai sentar com ele e você vai descobrir o que você nunca descobriu. Ele vai falar sobre ele, ele vai falar sobre a vida dele, coisas que ele nunca te falou, só no paz do Senhor. Por quê? Porque mesa é esse lugar de comunhão, onde os relacionamentos são fortalecidos, onde os relacionamentos são construídos e podem durar. Eu tinha ouvido um pastor que dizia: você não conhece uma pessoa até comer 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque no momento da mesa, pelo prazer da refeição, risadas são liberadas, alegrias são compartilhadas, corações são dilatados, e você conhece uma pessoa como você nunca tinha conhecido antes. Onde? Na mesa. Agora deixa eu te lembrar um salmo, já que eu estou falando de filho. O Salmo 128, verso 3. O salmo da família, o salmo da felicidade no lar. Olha o que diz a Bíblia. Salmo 128, verso 3. Sua mulher gerará filhos, como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero, os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Talvez você pense: eu vou pagar a melhor faculdade para o meu filho ser promissor, eu vou dar o melhor celular, eu vou comprar o melhor carro. Não! Nessa época não tinham essas coisas,
Mas sabe o que tinha? O olho no olho. Filhos que florescem ao redor da mesa. Filhos que são notados ao redor da mesa. Eu ouvi o testemunho de uma jovem. E ela disse: eu vinha da escola. Tinha acontecido algumas coisas desagradáveis ali. E eu sabia que não adiantava fingir nem tentar escapar. Porque quando eu sentasse com a minha mãe e o meu pai na mesa, por mais que eu sorrisse, por mais que eu tentasse disfarçar que tudo está bem, eles percebiam: filha, você está bem? Porque sem telas. Há pesquisas que apontam que os americanos já usam 3 telas no momento da refeição. Comem mais do que o corpo suporta. Por quê? Porque a distração faz com que o hormônio que avisa ao estômago que ele está saciado não opere como deveria operar. Filhos obesos, filhos depressivos, filhos que se cortam, filhos que não são percebidos. Mas eles têm o último iPad, o último telefone, o lançamento mais caro. Eles estão nas melhores escolas. Eles vestem as roupas de marca. Eles só não se sentem realmente amados. E talvez você diga: Rose, eu considero isso um grande exagero. Pois bem, deixa eu compartilhar com você algo aqui. No último Fantástico, 17/4 desse mês, último domingo, saiu uma reportagem. Escuta isso. E essa reportagem falava: crianças que se cortam com lâmina de apontador de lápis em escola no interior de São Paulo relatam solidão e tristeza. Escuta. Os alunos que se cortaram usando uma lâmina de apontador na sala de aula e no banheiro de uma escola estadual da Jarunu, São Paulo, em decorrência de uma crise de ansiedade coletiva, relataram solidão e tristeza. O caso foi mostrado pelo Fantástico nesse último domingo, 17/4/2022. A Secretaria Estadual de Educação informou que inicialmente 2 alunas se automutilaram. Em seguida, outros 7, com idades entre 11 e 12 anos, também se cortaram. Eles são alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental. Uma das meninas relatou na presença da mãe, em entrevista ao Fantástico, que os cortes foram a forma de lidar com a tristeza que ela sentia por ficar sozinha. Ela disse: eu achava que me machucar de qualquer maneira poderia aliviar aquela dor que eu sentia. Você tem ideia o que é 2 meninas tirar a lâmina de um apontador de lápis e começar a se cortar no banheiro e na sala da escola, e outros 7 amigos da mesma idade ver aquilo e começarem a se mutilar? Qual a causa da automutilação? Solidão e tristeza. Uma geração que caminha a passos largos para a destruição, porque os seus pais estão ocupados demais. Eles estão trabalhando muito para dar a melhor vida para esses jovens e adolescentes. E eu preciso te dizer que, na verdade, a sua presença é o melhor presente. A sua presença é o melhor presente. A sua presença é
é o melhor presente. A sua presença é o melhor presente. Agora eu quero finalizar com isso. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Seja rápido. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 9. Aqui o contexto é o seguinte. Davi, ele tinha assumido o reinado sobre Israel. E como novo rei, ele começou a delegar tarefas para todo o seu povo. Então, como rei, como um líder que entendia que não podia fazer nada sozinho, porque relacionamentos importam, ele começa a delegar tarefas para pessoas da sua confiança. E a Bíblia vai dizer que dentro dessa situação, ele lembra. E ele diz no verso 1 do capítulo 9: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo em casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em Maqui. Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete estava morando de favor na casa de uma pessoa, um homem que vinha da linhagem real, mas agora estava na terra do não e na terra do nada. A palavra Lodebar no hebraico significa terra do não e terra do nada. Não no sentido absoluto da palavra, não, nada. Terra do não e terra do nada. Alguém que era da linhagem real, filho de Jonatas. Davi disse: manda chamá-lo. Verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Olha para cá. Uma identidade distorcida. Um homem que era neto do primeiro rei de Israel, Saul, e filho do filho de Saul, Jonatas. Quando Jonatas, Saul é morto, ele foge para a terra do não e para a terra do nada. E ele se esconde lá, morando de favor na casa de um outro homem. E quando ele é chamado pelo rei, ele diz: eu não passo de um cão morto. Quantos filhos nossos com a identidade destruída? Adolescentes que não sabem se são meninos, não sabem se são meninos, meninas, confusos em sua identidade, influenciados por uma geração perversa. E cadê os pais? Aonde estão os pais? Sabe o que é que Davi diz?
Mefibosete, a partir de hoje, você vai comer pão sempre à minha mesa. Davi vai usar a mesa para restaurar a identidade de Mefibosete. Leia comigo. Verso 10: trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão que coma. Aqui ele está falando isso para Ziba, Davi falando para Ziba: porém Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar, a seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Verso 13: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Queridos, nessa passagem, por 4 vezes o nome mesa é citado, e Davi usa a mesa para restaurar a identidade de alguém que vinha de uma linhagem real, mas se via como um cão morto. Porque mesa é lugar de construir relacionamentos e de restaurar identidade. Fique de pé.